Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Dandadan aqui no canal. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 3. Se você gosta de resumo de anime aqui no canal, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos. Sem mais enrolas, bora lá! O episódio começa com uma figura mascarada conversando com um jovem loiro. Ela fala que o rapaz tem 27 anos, mas ele diz que na verdade tem 20. Ela fala que ele é casado e tem filhos, mas o jovem nega. A comida preferida dele é curry, mas ele diz que não, é lamen. Com isso, nós percebemos que tudo não se passava de um programa de TV que estava sendo gravado. Dois membros da produção estão comentando que a Dodoria Santa é impressionante, porque ela foi capaz de errar tudo sobre o jovem. Tá na cara que um jovem famoso como ele não seria casado. Um deles pergunta se tá tudo bem lançar o programa assim mesmo, mas o outro comenta que sim, ninguém liga para um programinha desses de uma emissora pequena como a deles. Bom, a tal Dodoria Santa pega um táxi para ir embora. No meio do caminho, o taxista a reconhece e pergunta se ela realmente tem poderes. Logo após a pergunta, ela fala que vai descer ali mesmo. Depois disso, nós cortamos para a Momo desmaiada e o Okarun possuído pela velha Turbo. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa de ruim, um prego é atirado contra ele. Nobara é você? Esse prego destrói um pedaço de madeira que também foi atirado junto, fazendo a velha sair voando e cair no rio. É mostrado que foi a Dodoria Santa que fez aquilo. Ela na verdade se revela ser a avó da Momo. E que vovó, hein? Às vezes não é nem pelo iPhone. Bom, depois da abertura, as duas vovós se enfrentam. A velha Turbo tenta atacar a avó da Momo por trás. Mas antes que ela pudesse acertar um golpe, seu corpo começa a pegar fogo. A avó da Momo fica impressionada com a velocidade do espírito, mas diz que saiu tudo como planejado. Nós vemos que ela tinha desenhado um círculo bem onde a velha Turbo está, e colocou um prego do lado de fora dele. Ela explica como essa barreira funciona. É simples, tudo que está do lado de dentro do círculo fica protegido, e o que está do lado de fora pega fogo. Caso ela coloque o prego do lado de fora, funciona o contrário. Tudo que estiver do lado de fora pega fogo e tudo que estiver do lado de dentro fica protegido. Espero que tenha ficado claro. Bom, foi por isso que a velha Turbo não conseguiu tocar a avó da Momo. As duas se encaram e a velha Turbo fala que ela não vai conseguir mantê-la ali por muito tempo. Mas a avó da Momo retruca dizendo que não é isso que ela quer. Ela quer acabar com a velha ali mesmo, atacando ela com seu taco de beisebol. Depois de humilhar a velha Turbo, a avó da Momo desenha outro círculo ao redor do primeiro onde a velha tá. Ela ataca novamente, só que dessa vez a velha Turbo segura. E fala que, se ela queimá-la, o garoto amaldiçoado também morre junto. A avó da Momo fala que mata qualquer um que ameaçar a sua neta, mesmo que seja humano. Ela prega o prego do chão e apaga o primeiro círculo, fazendo a velha Turbo queimar. Nós cortamos para a Momo acordando assustada na sua cama. Ela desce as escadas correndo e a sua avó pergunta se ela foi a um ponto espiritual. E ela confirma, dizendo que na verdade foi um amigo dela que foi. A Momo pergunta do Okarun, e a avó dela fala que já matou o espírito maligno, mas fala para ela não se preocupar, já que espíritos não existem, não é? Ela é só uma charlatona mesmo? Dá pra ver que ela guardou rancor. Mas a Momo fica séria e pede desculpas pra avó por ter duvidado dela. A vovó revela que o garoto tá no templo do lado de fora da casa e a Momo sai correndo para conferir, pensando que tudo o que aconteceu com ele foi sua culpa. Quando ela abre a porta do templo, tá lá o Okarun de boa sentado comendo um bolinho de arroz. Ele fica todo emocionado ao ver ela, porque ele achou que ele tinha machucado. Do nada, a Momo fecha a porta e começa a chutar ela. O Okarun fica sem entender nada. Que bonitinho, ela preocupada com ele. A vovó aparece e diz que se o Okarun ficar dentro do templo, ele não vai se transformar. Ela provoca a Momo falando que a mesma parecia bem desesperada quando achou que ele tinha morrido. Ela realmente gosta tanto assim do menino sem pau? A Momo conta que o Okarun perdeu Malaquias para a velha Turbo, e por isso ele foi amaldiçoado, e que ela tem poderes psíquicos, explicando como tudo ocorreu. A vovó fala que eles se envolveram com alguém bem perigoso. Antigamente, a velha Turbo era um yokai conhecida como vovó do 100km, que causou muitos problemas na sua época. Um dia, a avó da Momo soube que a velha estava num túnel e foi lá conferir. O lugar tinha uma pressão espiritual tão forte que ela nem mesmo conseguiu entrar. Ela explica que existem espíritos que ficam ligados a lugares. Esses são chamados de Jibakureis. Como eles estão presos a um lugar fixo, dentro desses locais eles são extremamente fortes. Nenhum médium se atreveria a enfrentar um Jibakurei dentro do seu território. Ela conclui dizendo que a velha Turbo se fundiu com o Jibakurei, por isso ela está tão poderosa, e fala para a Momo desistir, que é muito perigoso tentar lutar.
A Momo fala que se fosse seu ator favorito, Ken Takakura, ele com certeza ajudaria e por isso que ela vai ajudar. A vovó dá uma zoada com a cara dela, falando que ela tá mesmo apaixonada pelo garoto e propõe o seguinte: ela deve desafiar a velha Turbo numa brincadeira de pega-pega. Como a velha confia plenamente em suas habilidades, ela não vai negar. O problema começa depois disso. O território de Bakurei é basicamente a cidade inteira onde eles estão. Por isso, ela vai ter que atrair a velha para fora da cidade para poder derrotá-la. Mas a Momo fala que vai ser impossível, ela nem de longe tem o físico apropriado para isso. Ao invés disso, por que não colocar um daqueles selos de proteção no túnel? A vovó explica que isso não daria certo, porque as barreiras só funcionam graças aos poderes das divindades que moram na cidade. Se ela sair da cidade, ficará sem poderes. Enfim, a vovó fala que eles precisam treinar para fugir da velha Turbo. A Momo fala que nem se ela começasse agora ela conseguiria vencer o campeonato de atletismo da escola, e imagine vencer da velha. Mas a vovó fala que quem vai correr não é a Momo, mas sim o Okarun, abrindo a porta do templo. Ela fala para ele carregá-la nas costas, mas o Okarun comenta que só consegue chegar na força máxima 2 vezes enquanto está transformado. Não é o suficiente para atravessar a cidade. Então ela fala para eles irem dormir, que amanhã o treinamento vai começar. Os dois ficam sozinhos e o Okarun pede desculpas para Momo, dizendo que na batalha contra o Alien ele só conseguiu pensar em si mesmo. Já ela não, salvou ele e ainda derrotou o monstro. Então ele promete que vai ficar mais forte, para que isso não aconteça novamente. A Momo comenta que ele ficou muito maneiro quando se transformou, mas por ele ser meio lerdão, ela provavelmente vai ter que salvar ele mais vezes. Ela fala que vai buscar um futon para ele dormir. No outro dia, a avó da Momo tá assistindo TV e em todos os canais só se fala da polêmica daquele famosinho que ela leu a mente no programa de TV. Tudo o que ela disse era verdade, o cara não tinha 20 anos, ele na verdade tinha 27. E ele era casado sim, e ainda por cima tinha um filho. Mais tarde os dois começam o treinamento. O Okarun tá morrendo de vontade de cagar, e a Momo fala que ela precisa estar vendo o Okarun para poder suprimir a maldição. Ou seja, ela vai ter que assistir ele se aliviar. A avó dela fala para ela ver, e pergunta como que ela tá suprimindo a maldição da velha Turbo. A Momo explica que consegue ver uma espécie de aura no Okarun, e usando as suas mãos espirituais, ela consegue segurar essa aura, assim a maldição recua. Ela também comenta que tudo tem aura, até objetos como pedras, mas ela só consegue fazer isso numa área delimitada. Ela fala que quando despertou seus poderes, se sentia invencível, mas depois esse poder diminuiu. A avó dela fala para ela tentar suprimir a maldição com os olhos fechados. Ela está dependendo muito da visão. Se ela consegue pegar uma aura, significa que ela é tátil, ou seja, ela precisa sentir a aura sem precisar vê-la. Ela tenta, mas não dá certo e o Okarun acaba se transformando. Ele fala que já está no limite e sai correndo para ir no banheiro. Quando ele tenta entrar na casa, a Momo barra ele com as suas mãos. Ele dá a volta e as duas vão tentando impedi-lo. No final, não tem jeito, a Momo assiste o Okarun soltar um barrão no banheiro. A avó da Momo comenta que aquele poder que a Momo mostrou ao despertar deve ser o seu verdadeiro poder, mas por algum motivo foi selado logo em seguida. Ou seja, agora ela vai ter que ir desbloqueando esse poder aos poucos. A Momo desvia o olhar por um segundo do Okarun. Quando ela olha de volta, a velha Turbo aparece ali no banheiro. Tudo ao redor fica parado, até a sua avó começa a sangrar pelo nariz e ouvidos. A velha Turbo pergunta como ela quer que a avó dela vá de Vasco, AVC ou parada cardíaca. Ela explica que a sua maldição é contagiosa, ou seja, ela pode amaldiçoar e matar quem ela quiser através do garoto. A velha Turbo fala que não vai dar tempo para eles treinarem, e é para os dois virem até o túnel hoje à noite, senão ela vai matar todos ali. A porta fecha e tudo volta ao normal. A avó dela pede para ela explicar o que aconteceu e nós vemos que o selo de proteção da casa foi queimado. À noite, a avó dela dá roupas especiais para os dois, roupas que protegerão contra maldições. E antes de irem, a avó da Momo pede proteção para os dois. Eles vão de bike até o trem, e lá a Momo diz que vai acabar com a velha Turbo por ter ameaçado machucar alguém importante para ela. Nas cenas pós-créditos, nós vemos que a Momo tirou as roupas que a avó dela deu emprestado, dizendo que o verdadeiro uniforme de batalha de uma garota Gyaru é seguir a moda. Com isso, o episódio de hoje termina. Esse foi o resumo do episódio 3 de Dandadan. O que vocês acharam? Bom, no episódio de hoje nós finalmente conhecemos a avó da Momo, e ela não era bem o que eu esperava. Ela passa uma vibe meio Tsunade de Naruto, principalmente na aparência, sendo muito mais jovem do que realmente é. Enfim, nós temos algumas explicações bem legais sobre o mundo de Dandadan. Os espíritos e as divindades que vivem nas cidades,
e os seus poderes se limitam a essas cidades. E como o poder da Velha Turbo vai muito além de transformar alguém nela. E a conclusão do embate deles nós veremos no próximo episódio. Bom, esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, compartilha o vídeo para ajudar o canal. Não se esqueça de conferir a playlist com todos os episódios de Dan Dan Dan. Então é isso, até a próxima, tchau!